Boa noite. Boa noite, querido. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando para os alunos, para os colegas em Matipó, uma cidade que eu não conheço, né? Eu sou de Três Rios, moro em Além Paraíba, sou defensora pública da comarca de Além Paraíba, trabalho na área criminal, na execução penal, no ato infracional e no juizado especial criminal. E, assim, é um prazer muito grande dividir novamente com a minha amiga, com a doutora Cláudia, que eu conheço há muito tempo. Difícil falar depois dela, uma pessoa extremamente brilhante, né? E agradecer o doutor Frederico, que é um amigo atual e que eu conheci há pouco tempo e que eu já considero amigo. Doutor Hélio, é um prazer conhecê-lo. Douglas também, prazer conhecê-lo. Prazer conhecer todos os professores presentes, os alunos. Né, doutor Luiz Fernando, né, que é o juiz da comarca de Paraíba do Sul, que eu não conheço, mas que com certeza faz um excelente trabalho. E nós vamos começar, e os acadêmicos, né, que são as pessoas mais importantes hoje desse debate, não é verdade? Então, a minha função como defensora pública, né, inicialmente, a gente trabalha muito com o acusado também, a gente trabalha com os dois lados. Né? A gente trabalha com a vítima e com o acusado. Então, vamos tratar da vítima, né? Quando você chega na Defensoria Pública, nós temos o NUDEM, que é a Defensoria Especializada de Proteção à Mulher. A atuação do NUDEM é uma atuação tanto judicial como extrajudicial. Então, nós temos dois tipos de atuação, tá? Tanto a judicial como a extrajudicial. Então, o que acontece? A pessoa, a vítima, chega na Defensoria Pública, né? Então, logo a gente mostra para ela que existe uma rede de atendimento, uma rede de proteção à mulher. E isso é extremamente que ela tem esse conhecimento, de que ela tem uma rede de proteção. Essa rede de proteção, a gente tem, em primeiro lugar, a Delegacia de Atendimento à Mulher, que é importantíssimo, e que tem uma mulher para atender. A doutora Cláudia sabe dessa importância, de como a mulher ela se sente muito mais à vontade quando ela está diante de uma outra mulher. Porque a violência doméstica, ela causa muita vergonha. A mulher, ela se sente muito envergonhada. Então, nós temos essa unidade especializada da Polícia Civil, né? E depois nós temos também o CRAS, que é um Centro de Referência e Assistência Social, que é também importantíssimo, porque a Lei Maria da Penha, o que ela trouxe para a gente? Ela trouxe a multidisciplinariedade. O que significa isso? Que a vítima de violência doméstica, ela não tem que somente ser atendida por um profissional, só pelo profissional do direito, pela delegada, pelo escrivão, pela defensora pública, pelo promotor de justiça, pelo juiz de direito, não. Ela também precisa de um psicólogo, ela precisa de uma assistente social, ela precisa de um sociólogo, para entender aquele papel, aquela questão da sociedade. Então, nós temos também o CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social. Esse CREAS, gente, ele é responsável pelo atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Ele tem essa responsabilidade. Então, muitas das vezes, nós temos que encaminhar a mulher para o CREAS. Então, assim, é muito interessante essa rede de proteção. Nós temos as coordenadorias municipais da mulher. O que significa isso? No município vai ter um coordenador, e esse coordenador ele vai ser responsável por criar, tá, políticas públicas para a mulher, não só a mulher vítima de violência doméstica, mas para a mulher, com possibilidade dessa mulher conseguir emprego, uma cooperativa. Então, são políticas públicas para a mulher. Nós temos também, né, os Centros de Prevenção à Criminalidade aqui em Minas Gerais, os SEDs. Então, existe essa questão da prevenção. Se busca a prevenção dessa criminalidade. Se busca desenvolver um trabalho para que não chegue na violência doméstica. E o PVD,
que é a patrulha de prevenção à violência doméstica. A doutora Cláudia falou dela. É muito interessante, porque nós temos, aí realmente vai ocorrer a prevenção. Como é que vai ocorrer essa prevenção, gente? Porque eles vão procurar os heads, né? Os boletins de ocorrência, onde tem os casos, e eles vão procurar essa mulher para perguntar o que está acontecendo, para a mulher sentir que ela não está sozinha. Isso é extremamente importante. Então, gente, em épocas de pandemia, tá? Nós temos passado por situações muito complicadas. A doutora Cláudia disse que ela está trabalhando muito, e realmente, a Polícia Civil está trabalhando muito, a PM está trabalhando muito, e nós, defensores públicos, também estamos desenvolvendo um trabalho tanto extrajudicial quanto um trabalho judicial. O trabalho extrajudicial foi esse que eu falei para vocês, que é o encaminhamento dessa mulher para esses órgãos. E o trabalho judicial está relacionado à medida protetiva. Né? Porque a Lei Maria da Penha, vocês conhecem, a Lei 11.340 de 2006, ela trouxe para a gente as medidas protetivas. Essas medidas protetivas, elas são de extrema importância, porque a mulher ela vai chegar na delegacia, né, ela vai ser atendida e ela vai ter a possibilidade de pedir o afastamento. É a medida mais comum, que é o afastamento do lar. Tira o agressor de dentro de casa. Porque o que acontecia? Muitas das vezes, a mulher não saía de dentro de casa porque ela não tinha para onde ir, ela não tinha para onde levar as crianças. E a Lei Maria da Penha, ela trouxe a possibilidade dessa decretação de uma medida protetiva de afastamento do agressor do lar. Essa medida, ela pode ser pedida tanto pelo promotor de justiça, como pelo defensor público e o delegado. É mais comum o pedido sair da delegacia. Já vai direto para o juiz, que tem um prazo exíguo para decidir. E ele tem essa decisão, ele toma essa decisão. E eu digo para vocês, na minha atuação, o que acontece é que o juiz não pergunta muito, não, ele afasta. Ele afasta primeiro e pergunta depois. Por quê? A gente não pode permitir que essa mulher morra, que essa mulher sofre uma violência muito maior. Então, geralmente, o que acontece é isso, o juiz afasta, tá? E depois é que é feita uma audiência. E a Defensoria Pública, ela tem 2 tipos de atuação, né? Ela tem 2 tipos de atuação com relação à violência doméstica. Então, como é que a gente pensa? A atuação da Defensoria é extrajudicial e é uma atuação judicial. E o que a gente pensa em tempos de Covid? O que a gente pensa? Será que a situação da mulher piorou ou melhorou? Será que a vulnerabilidade da mulher piorou ou melhorou? Então, com base nessa pergunta, né, que a gente tem feito, não tanto os defensores, como os delegados, como os promotores, né, todos os operadores de direito, com base nessa pergunta que, no estado de Minas, o TJMG, ele baixou uma recomendação da Corregedoria. Essa recomendação da Corregedoria, ela é para todos os juízes, tá? Então, o que se perguntou, né? Primeiro se perguntou, o que causou esse aumento de violência doméstica? Então, a gente pensou, homem e mulher dentro de casa, muito mais tempo do que estavam acostumados, né? Muitas das vezes a mulher também trabalhando em home office e o homem também trabalhando. É necessário o quê? Dividir as tarefas domésticas. Então, muitas das vezes, você precisa de solicitar que o seu marido te ajude nas tarefas domésticas. E muitas das vezes ele não quer fazer isso, não quer compartilhar. Não é isso? Outro problema, as tarefas em relação aos filhos, né? Hoje as crianças estão em casa, as crianças estão estudando em casa. Então, olha a dificuldade
né? Eu não tenho mais criança, meus filhos já são adultos, são advogados, né? Não tenho criança para mandar estudar, meus filhos já são adultos. Mas o que acontece? Eu vejo as minhas colegas, né, postando no grupo da Defensoria a dificuldade que elas estão tendo de trabalhar, né, fazer o trabalho que a gente tem que fazer, porque a gente, na Defensoria hoje, a gente tem um sistema chamado Fala Defensoria, que é um sistema em que a gente faz um atendimento online. Então, a parte, ela está recebendo todo tipo de atenção, ela está sendo atendida pelo defensor público, ela está enviando documentos através do WhatsApp, ela tem acesso à defensoria através do telefone fixo, ela tem acesso à defensoria através do e-mail. Eu digo que hoje eu trabalho 24 horas por dia. Ainda tenho a faculdade, eu dou aula da faculdade. Então, quer dizer, à noite eu dou as minhas aulas, eu vou ministrar as minhas aulas à noite, e muitas das vezes os alunos, fora daquele horário, eles tentam tirar dúvida, que é muito normal, eles tiram as dúvidas pelos grupos de WhatsApp, né? Como a nossa cidade é uma cidade pequena, eles me telefonam, alguns vêm aqui no meu portão, grita lá de fora para fazer perguntas, porque é uma cidade pequena, todo mundo sabe quem sou eu, que eu sou professora deles, e eles vêm aqui para tirar dúvida. E, gente, olha, eu digo para vocês, eu adoro fazer isso. Por quê? Eu digo sempre, eu sou defensora pública por acidente. A minha profissão verdadeira é professora. Então, eu gosto mesmo de ensinar. Então, ensino desde os 17 anos, né? Estou nova ainda, mas ensino desde os 17 anos. Então, eu gosto muito. Então, o que acontece? Agora, vocês imaginam um pai e uma mãe com uma criança pequena, a mãe tendo que ensinar a dever, o pai tendo que ensinar a dever. O desespero que está nessa família, a questão financeira. Então, a violência doméstica, ela vai acabar acontecendo. Porque a violência doméstica, meus amigos, a Lei Maria da Penha, ela diz claramente, não é só a violência física. Nós temos a violência psicológica. Nós temos a violência moral. Então, a violência sexual, que é um problema muito sério que nós estamos vivendo em tempos de pandemia. A violência sexual. E essa violência, a doutora Cláudia do presente, ela não vai me deixar mentir, é uma das mais difíceis de se registrar. Dentro de uma relação de casamento, a mulher sofre a violência sexual e ela geralmente não registra. Ela não sabe que está sofrendo violência sexual. Então, esse aumento do isolamento físico e emocional das mulheres, tá? Essa mulher hoje, ela está com dificuldade de ter acesso à sua rede familiar, ela não tem acesso à sua família, ela não tem acesso aos seus amigos, ela está sem acesso ao trabalho. Então, em função disso, essa mulher, ela se transformou numa pessoa muito mais vulnerável do que possivelmente ela já era. Então, o que acontece? Nós, né, operadores do direito, nós temos que cercar essa mulher de mais proteção. Em função disso, veio essa recomendação do TJ de Minas. O que ele recomendou aos juízes? Né? Que os pedidos de medida protetiva, tá? Devido ao agravamento da situação, que eles podem ser deferidos até mesmo sem um registro de ocorrência. Porque sempre que uma mulher chegava na defensoria, a gente encaminhava ela para a delegacia para ela fazer o registro. Então, a recomendação no estado de Minas é que o juiz defira a medida. Tá? Defira a medida protetiva, defira, mesmo sem o registro de ocorrência, para que isso possa ser apurado depois. Com isso, gente, a gente está tentando, de alguma forma, proteger essa mulher que está vivendo essa situação de violência doméstica, que está vivendo essa situação de vulnerabilidade, tá? Outro ponto também muito importante nessa reconsideração, nessa recomendação,
é que as medidas de urgência que já foram deferidas, que elas não sejam revogadas. Enquanto durar a pandemia, deverá durar a medida protetiva. Essa semana, nós tivemos um caso interessante, né? O meu estagiário mandou uma mensagem para mim informando que uma mulher procurou a defensoria, um homem, procurou a defensoria porque ele não estava tendo acesso aos filhos. E que havia uma medida protetiva, e que essa medida protetiva já estava antiga, e que ele não sabia se ele podia ou se não podia. E nós ficamos numa situação muito difícil, por quê? Porque a gente estava sem acesso aos autos. Então, quer dizer, nós tivemos que procurar, né, nos desarquivar, procurar e ver o que aconteceu. E era realmente uma medida antiga, que não foi revogada e continuou valendo. E, pelo tempo, ela já não deveria ser a questão de manter essa medida. Então, eu fui conversar com o meu juiz e ele falou, olha, doutora, com base na recomendação, eu não posso revogar. Enquanto nós estivermos na pandemia, eu não posso revogar, exceto, a recomendação diz, exceto se a mulher, ela mesma for lá e pedir a revogação. Então, o que acontece? Esses casos, né? Assim, nós estamos sendo, né, tanto a Defensoria, quanto o Ministério Público, quanto a magistratura, quanto os delegados de polícia, nós estamos sendo muito cautelosos com relação a essas medidas protetivas, com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nós estamos agindo com muita cautela, porque com isso a gente evita que haja tanto feminicídio. É melhor pecar pelo excesso, né? É melhor a gente pecar pelo excesso do que permitir que uma mulher, devido à pandemia, né? Devido à vulnerabilidade dela, que hoje é muito maior do que era antes, que essa mulher, ela perca a vida, ou ela sofre uma lesão corporal grave, uma lesão corporal gravíssima. E nós temos também um problema muito sério, né? Com relação às crianças, com relação aos adolescentes, que também estão sofrendo. Por quê? O que acontece? Muitas das vezes, numa casa muito pequena, com um monte de criança, com uma situação financeira difícil, os pais acabam perdendo muito mais a paciência do que perderiam. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação muito nova, né? Que nós, assim, não sabemos lidar. A gente parece que está vivendo um filme de terror, e a gente não sabe como lidar com isso. Então, a gente que está trabalhando, que continua mantendo a nossa vida, dando uma certa normalidade à nossa vida com o nosso trabalho, mesmo assim tem momentos que a gente entra num processo de depressão, de tristeza, né? Em primeiro lugar, a gente está sem ver família, muitos aqui, eu não sei, os alunos estão sem ver a família, sem ver os avós, sem ver os pais, né? Então, assim, você entra numa situação muito difícil. Agora, imagina essa situação com violência doméstica. Então, a situação seria muito pior. Bom, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Eu estou à disposição para as perguntas. Vou ficar por aqui, para assistir o doutor Luiz Fernando. Foi um prazer. Muito obrigada. Perfeito. O Luiz Fernando que entrou agora é o doutor Luiz Fernando? Ele já chegou? Ainda não, né? Ele falou que chegaria por volta das 20. Acho que não. Prezadas, antes do pessoal começar as perguntas, os debates, eu queria tomar, tanto para a doutora Cláudia quanto para a doutora Marta Xavier, mais a título de primeiro momento, uma sensação, e depois eu queria tomar uma opinião de vocês. Eu sei tanto direito, essa parte do direito penal, eu sei tanto direito penal quanto eu sei voar sozinho sem asa, ou seja, não dá. Então ficam essas dúvidas mesmo, muitas dúvidas. De um primeiro momento, o professor Fred foi muito, muito feliz com o tema para vocês, e eu estava conversando via
Instagram com aquele juiz criminalista lá do Rio Grande, o Alexandre Moraes da Rosa, doutora Cláudia. E eu tenho visto as campanhas, né, em relação a gênero, né, muitos juristas, eles estão... Eu achei isso o máximo, achei isso muito legal. Eles estão se recusando a participar de quaisquer eventos dando palestras que não tenham mulher, né? Muito legal isso, porque quando a gente fala de violência de gênero, não se trata nem de punição, não. Eu acho que é correção, porque a gente vê no senso comum, mas existem homens maltratados, existem homens que apanham. Eu conheço um caso, e tal, vai a minha sensação, tudo bem, mas tal qual as cotas sociais, né, para negros, eu acho que é uma dívida nossa, né, dívida, não é nem tanto pela punição, doutora Marta, é pela questão da correção mesmo. Depois, eu tive um professor de direito penal, um promotor de justiça aqui em Minas, é o doutor Lélio Braga Calhau. O doutor Lélio, ele escreve hoje muito sobre bullying e cyberbullying e escreve também sobre vitimologia. Eu acho que sensação também, eu acho que a gente tem que começar a ver a vitimologia não daquele conceito clássico que eu lembro do doutor Lélio ainda. Conceito clássico é comportamento da vítima para a prática do ato criminoso. Se não é clássico, é o mais simples dele, para a gente entender. Mas lá na criminologia, a vitimologia é mais do que isso. É um estudo quase que psicológico das consequências causadas pelo crime, pelos danos do crime. Então, não é só qual é o comportamento da vítima. Não, houve o crime. Né? Se o direito penal é crime, teoria do crime, teoria da pena, a vitimologia, lá do ponto de vista da criminologia, eu acho que a gente tem que dar uma guinada. Não, tudo bem, é o comportamento da vítima. Mas isso não, eu penso, tá? Eu queria até a opinião de vocês, não devia ser o comportamento da vítima essencial na questão da vitimologia. Devia ser as consequências, principalmente em violência de gênero, as consequências que a violência doméstica traz no seio da família, não só para a vítima direta, mas aquele arcabouço familiar ali. Porque já está provado que os filhos, o ambiente sadio não é a família forçada, né? A família tradicional forçada. É uma família desestruturada, né? É uma família violenta. Não tem aquela coisa antiga. Não, vamos segurar um casamento por causa do filho e tal. E aí vive aquela família desestruturada e as consequências daquilo, elas são danosíssimas, né? São vexatórias. Queria saber o que vocês acham disso também. Por quê? Professor. Oi? Não, pode continuar. Não, aí depois tem outra questão que eu acho muito, muito importante também. Muitas das vezes o judiciário, eu queria que o doutor Luiz Fernando tivesse aí para ver qual é o pensamento dele em relação a isso, ele resiste no artigo 387 do Código de Processo Penal. Porque na hora que a gente fala, o direito penal ele gira delito, pena. Mas na hora que vai, requisito da sentença, aquela fixação da indenização, doutora Cláudia. Não tem isso lá? Eu acho que é o 387 mesmo. Fixar a indenização para a vítima ou para a família da vítima. Como que o judiciário está tratando disso? Porque eu acho que não devia esquecer desse ponto. Porque não existe aí a vitimologia, o comportamento da vítima que devia ser relegado em segundo plano, mas os danos causados por isso. Você já pensou por quê? A violência doméstica, a estatística mostra aí, ela ocorre em todos os estratos sociais. Em todos os estratos. Principalmente a violência moral. Que na minha opinião, doutora Marta, eu acho que a violência moral, ela tá... O pessoal, a violência moral é uma briguinha, é uma coisa... Mas eu acho que ela é absurdamente perigosa na medida em que ela não aparece ela não chega no gabinete da doutora Cláudia, ela não chega na sua defensoria pública, mas ela cria, dia a dia, um empoderamento do agressor. E na hora que aquela... Não, a violência moral, incitando os amigos, falando mal da pessoa com os amigos, falando isso, diminuindo perto da festa, vamos jantar. Não, você está... Aí, na medida do silêncio, vai criando... Eduardo Galeano, que fala bem do silêncio, a gente guarda um silêncio parecido com a estupidez, gostei quando a doutora Cláudia falou, tem que meter colher mesmo, né? Então a violência moral, ela dá um empoderamento ao agressor para chegar
a uma violência física, a uma violência de ordem sexual, é uma questão nesse sentido. Eu queria que vocês pontuassem, doutora Marta, doutora Cláudia, em relação a essa ponto, o que vocês pensam sobre a vitimologia em relação a essa violência de gênero? Como que está hoje, do que você tem visto, né, tanto aqui em Minas quanto no Rio, em relação a essa indenização para a família, para a vítima, né, em relação à violência doméstica, porque está lá no Código de Processo Penal, qual a aplicabilidade disso? E sobre essa questão, se vocês concordam comigo, sobre a violência moral, aí que entra a questão da psicologia que vocês duas colocaram, os programas, inclusive, da Defensoria Pública, do Ministério Público, para a pessoa ela tem que falar que está sendo vítima de violência moral, porque aí já cria, já acende, já starta um mecanismo de fiscalização ali, não sei a que ponto essa palavra fiscalização, mas se o programa funcionasse, é um dever ser, já startava para ali mora alguém, ali existe um núcleo de risco, né? Do mesmo jeito que a gente monitora barreira, né, de barreiras, de hidrelétricas e por aí, a gente tinha que monitorar mais essas questões também. São essas as sensações, e depois eu tenho uma pergunta para vocês. Parece inocente demais, mas aconteceu uma vez no escritório. O doutor Hermundes, ele faz direito penal aqui no escritório. Aconteceu uma vez que nós pedimos um afastamento pela lei de Maria da Penha, inverso. É um caso muito engraçado, não fosse trágico. Uma mulher bateu demais no namorado dela, moravam juntos, e para a questão do afastamento, nós pedimos isso inverso, e o juiz deu, em sede de juizado especial. E depois, doutora Marta, eu li tanto que não cabe, e o direito tem aquela casinha, nossa, eu gosto de processo civil do direito administrativo, eu fico ali, e infelizmente a gente não vai lá. Como está isso hoje? O que ficou? Eu ouvi falar, não cabe mais de jeito nenhum. Queria saber disso aí, gente. Eu falo rápido demais, desculpa aí qualquer coisa, mas são essas sensações e as perguntas aí, viu? Fiquem à vontade. Professor Hélio, Oi. Eu gostaria de falar, muito relevante a sua fala aí, né, essas questões todas, né? A questão desse débito que a sociedade tem com a mulher, sim, durante anos e anos aí, e igualdade de gênero, talvez, pelos estudos da ONU, a gente demore mais de 100 anos, 97 anos aproximadamente, para se começarem políticas públicas hoje para tentar igualar, porque em duas questões as mulheres acabam ainda subjugadas. A questão da diferença salarial por desempenho de mesmas funções, assim como no caso de violência doméstica, onde as mulheres recebem um alto índice de agressão, né? Diferentemente dos casos do homem, como você falou, que às vezes é um em 1 milhão, não sei quanto. Eu, na verdade, nunca registrei um caso, ainda não tive um homem que viesse procurando, mas eu faço muitos encontros com os alunos, com escolas, com os pais, com empresários e tal, e muitas vezes me perguntam por que essa proteção para a mulher? Eu falo que sempre é necessário na medida da vulnerabilidade. Foi assim com os idosos, foi assim no Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, assim também era necessário que a mulher recebesse essa proteção. E o homem não está desamparado. O homem está lá com seus direitos garantidos no artigo 129, parágrafo 9º, na proteção da violência doméstica e familiar, né, do Código Penal. Então, ele não está na Lei 11.340 de 2006, mas ele recebe a proteção, podendo, inclusive, ser lavrado o auto de prisão em flagrante contra a mulher pela violência praticada contra o homem. Então, ele tem lá suas garantias previstas no Código Penal. A Lei 11.340, ela só é aplicada à mulher, evidentemente, né? Então, nesses casos, o homem já tem a sua proteção há anos e numeramente, são menores os registros onde o homem vem a ser vítima, né? Agora, você tocou num assunto muito importante, que é a dificuldade de se provar, não só... A violência moral eu ainda acho mais fácil da prova, mas a psicológica,
A psicológica, quando chega numa delegacia, é dificílima a prova. Você não consegue buscar ali, tem que buscar até a questão médica, laudos médicos, testemunhas, é mais difícil até do que a moral, que já, às vezes já é inerente à própria violência física, né? Em decorrência dela. Mas eu costumo falar também, quando eu estou falando com o público que eu quero que seja disseminador de ideias, alunos, professores, empresários, quando eu falo de violência doméstica, eu peço sempre para que as famílias olhem pelos seus filhos, os homens de bem, olhem por suas filhas, mulheres, mães, irmãs, defendam essa mulher que está ali do lado de qualquer agressor que seja, que eles sejam também nossas vozes, que os homens estejam juntos com todas as mulheres que precisam de voz nesse momento, né? Então, a gente tem um projeto que não conseguimos ainda implementar em decorrência da pandemia, que já tem até nome, que é Para Eles, por Elas. Vai ser um projeto nosso da Polícia Civil aqui, da 107DP de Paraíba do Sul, onde a gente vai falar exclusivamente para os homens, pedindo aos homens que estejam ao lado das suas mulheres, das pessoas que eles querem proteger, porque eu tenho certeza que pai nenhum quer que sua filha seja agredida, que a sua irmã seja agredida, que a sua mãe seja agredida. E essa questão familiar é tão importante porque num lar onde há esse tipo de distorção, de agressão, de violência, os filhos tendem a reproduzir na sua vida adulta. Ou então, as meninas tendem a achar normal aquela situação de vitimização, né? Eu acho tão importante que as famílias tenham essa consciência, pai, mãe, no sentido de criação de seus filhos. E outro dia eu vi uma cientista que está nos Estados Unidos e ela é filha de um mecânico e ela está na linha de ponta de pesquisa. Vocês devem ter visto essa reportagem, deve ter sido domingo ou segunda. E ela fala o quão importante foi o papel do pai dela na vida dela. Né? Ela é a única filha, mulher, né? Tem os 2 irmãos, e ela foi a única que conseguiu completar o estudo universitário e se destacar, mas com a força principalmente do pai, mostrando que ela era capaz e que ela poderia ir aonde ela quisesse, né? E eu tenho esse exemplo dentro de casa. E ela, no caso dela, ela falou que o marido dela também é assim. Quando a filha nasceu, o marido falou, ela vai ser presidente. E aí eu lembrei da minha história, porque eu com 4, 5 anos, meu pai falava para mim, numa cidadezinha pequenininha, lá no interior de Minas, de 5.000 habitantes, onde cercada de montanhas, e meu pai falava para mim, eu me lembro aos 4 anos de idade, você vai ser astronauta, você vai estudar na NASA. Você veja bem o tanto que ele abria meus horizontes para muito além daquelas montanhas, para o infinito até, né? Não cheguei lá, mas eu acho que eu perdi também muito cedo. Eu acho que ele nunca imaginou que eu fosse chegar no estado do Rio de Janeiro, uma mineirinha lá no interior, para enfrentar essa dificuldade toda, que é ser policial feminina também, né? Uma carreira difícil para mulheres, mas que eu tenho certeza que a minha geração já abriu muitas fronteiras, muitas barreiras foram quebradas, e eu espero que a gente tenha feito um futuro melhor para os nossos filhos e filhas. Eu tenho uma filha que quer ser delegada, e eu levo aquele susto, tenho aquele impacto, mas ela é adolescente e eu penso, poxa, mas ela já vai encontrar um mundo melhor. E melhor não só pelas mulheres que abriram esses caminhos, mas pelos homens de bem também que estão conosco nessa luta. Bom, doutora Marta, fica à vontade, eu também fico falando demais. Quero agradecer ao doutor Hélio, coordenador do curso de Matipó, por me proporcionar estar aqui hoje junto com todos vocês. Doutora Cláudia, muito obrigado. Doutora Marta, acusamos a presença do doutor Luiz Fernando. Boa noite, prezado. Uma satisfação enorme recebê-lo aqui. Estamos em meio ao debate. Doutora Marta, pode, as suas considerações em relação àquela sensação e opinião minha, me responda sobre a aplicabilidade da Maria da Penha também. Bom, não tem essa possibilidade de a gente aplicar a Lei Maria da Penha para homem. Infelizmente, não tem a lei ainda João da Penha. Eu tenho casos de pessoas que precisariam, de homens que precisariam realmente do João da Penha, porque apanham muito da mulher. Tem muitos casos de mulher que bate em homem, né?
Então, assim, eu tive um caso muito interessante de uma moça que ela batia muito no marido, muito, e ela me procurou, ele me procurou junto com a mãe dele para pedir o divórcio. Só que ele acabou voltando para ela e ela prometeu para mim que não ia mais dar chute nas costas dele, que não ia machucar os rins dele, não ia fazer nada disso. E, passados uns anos, eles voltam na defensoria e ele todo machucado, porque ela continuou batendo muito nele. Só que ela falou comigo, doutora, eu só dou tapa na cara, eu chego do baile funk cansada, a senhora já pensou, chega cansada do baile funk, e ele não deu banho nas crianças, não cuidou das crianças, não deu uma madeira direito. Então, assim, eu falei, é um caso perdido. Eu falei, você vai ter que divorciar dela. E ele, não, mas eu não quero que não sei. E a mãe dele que levava o rapaz lá. Então, não tem essa possibilidade, e ele não quis divorciar, continuou apanhando e aceitando, tá? Tem algumas mulheres, né? A mulher, ela é mais vulnerável do que o homem, né? Eu quando defendo, né? Eu uso a vitimologia forense, que a mulher se coloca numa situação de vítima, né? Quando eu estou defendendo. Na realidade, eu não acredito nisso, porque eu não acredito que ninguém goste de sofrer, que ninguém goste de sofrer violência psicológica, moral, violência física, violência sexual, eu acredito que ninguém gosta de sofrer isso, mas a vitimologia está aí para a gente tentar explicar dessa forma o porquê que a pessoa se transforma numa vítima. A vitimologia forense está aí para isso. Só que é muito mais sério você chegar na questão psicológica da pessoa aceitar. Como disse a doutora Cláudia, muitas das vezes isso vem desde a infância. A menina aceita apanhar do pai, aceita apanhar do irmão, e ela vai e passa por aquela situação. Por isso que eu digo, é muito difícil criar uma filha. Criar uma menina empoderada dos seus direitos é muito mais difícil. Eu não consigo, eu gostaria muito que não precisasse de Lei Maria da Penha. Gostaria muito, mas nós ainda temos essa necessidade. Tá? Então, essa necessidade ainda existe, ela ainda vai ocorrer durante um período, e nós simplesmente não podemos abrir mão dela. Então, por um tempo, como diz a doutora Cláudia, mais uns 100 anos aí, nós vamos precisar de proteger os nossos vulneráveis.